Muito bem, chegou a hora de falar de Falcão e o Soldado Invernal, que já está entre nós, e vamos aqui debater o primeiro episódio. Eu, junto com Bruna e Zé, vamos adentrar na treta. Acho que é ótimo que nós estejamos aqui depois de a gente ter feito aquela live no Instagram. Espero que todo mundo tenha visto, né? Porque eu acho que já nesse primeiro episódio, muito do que a gente falou já está se concretizando, né? E esse episódio, acho que ele chegou com os dois pés na porta e a gente começou super bem. Nossa senhora, eu terminei o episódio assim, ó, E É, você? ele começou lá em cima na montanha-russa, né? Já estava no auge, começou com tudo. E aí ele foi acalmando, sentando a poeira, ó, calma que não é tudo isso, calma que a gente precisa de uma história que não vai ser só voar, não vai ser só ação, né? Mas, cara, realmente, começou com aquelas cenas com o Falcão, olha, certamente vai ser a série do Falcão, porque depois dessa abertura aí, menino Soldado Invernal vai ter que dar uma grameada, né, para alcançar o Sam Wilson. Eu gostei muito da primeira cena, que foi, não tem como não gostar, foi pancadaria e tal, mas depois eu achei muito parado, eu fiquei... Eu não sei se a gente olhou a mesma série então, ou se eu realmente não tô na vibe, porque eu achei muito parado o resto do episódio. Eu achei muito... Calma, Zé, calma, esse é o primeiro episódio, tem que plantar sementinha, não vai acontecer tudo de Não, uma eu vez tô falando só. só, pô. Tô te dando aqui para te acalmar um Ah, pouquinho, tá. Não, tá bom te, então. te, te, para alinhar aí as expectativas, né? Ah, Porque é bom. o primeiro episódio, a gente tem que saber o que tá rolando depois de tudo que a gente viu lá em Ultimato, se vai ou não conectar de alguma forma os acontecidos em Westview, né? Com WandaVision. Não sei, acho que vai ter só alguma deixa em algum episódio só para dizer que teve, sim, não precisa fazer essa conexão, né? Mas ele começou assim, é isso. Começou com o gráfico, né, que a gente está falando muito em gráfico ultimamente, na vida, né, de pandemia, né? A curva do gráfico ela já começou lá em cima, né? Depois ela foi alinhando as expectativas e cozinhando, ó. A gente tem que mostrar o que eles estão fazendo, como a vida deles está e começar a plantar uma outra situação que vá mover esses dois, que eles nem se encontraram ainda, né? O primeiro episódio foi uma É, amostra, ó. Estamos assim com esses dois personagens. E aí o mas menino Sam Wilson, me desculpe, mas vai dar o escudo do Capitão América para o governo fazer uma exposição? Não, eu, não, na minha nunca. cabeça, na minha cabeça, ele tinha dado um escudo falso. Porque eu falei, ele não vai ser idiota o suficiente para entregar o escudo que o Capitão América deu para ele. Isso ali é um escudo falso, ele tem outro em casa. Mas pela reação dele, não. Faz sentido, porque realmente ele tem a sua própria personalidade. Ele nunca usou o escudo. O que que eu vou fazer com o escudo? Eu sou o Falcão. Eu tenho meu drone, eu tenho minhas asas mecânicas, né? Então a minha vibe é outra, né? Faz um quadro em casa, porra. Mas faz muito sentido, até pelo discurso que ele dá, né? Os símbolos pertencem a quem construiu aqueles símbolos. Eu acho que o discurso todo é muito legal ali. Eu não esperava ver o James Rhodes já tão cedo na série também, então a gente tem o Don Cheadle ali fazendo sua participação, e ele vai ganhar sua série própria com a Guerra das Armaduras, né? Então eu achei legal essa parte, né? E realmente, só faz sentido o que ele fez para a trama, para o que vai desenrolar, né? Mas o que eu ia dizer aqui quando eu apontei o dedo para a câmera, assim, ó, não confie no governo. Não confie no governo. Tu deu o escudo para os caras, olha o que os caras fizeram. Botaram outro Capitão América lá, que é o John Walker, se não me engano, dos quadrinhos, que é o agente americano. E, cara, esse agente americano ele tem um temperamento assim que é aquele cara que a gente vai amar, odiar. Eu acho que fez muito sentido. Eu acho que a gente tem que lembrar o público aqui, a nossa galera, que o Zé é o cara que assiste série passando pra frente pra. É, Eu olhei o Zack Snyder ontem com o dedinho na seta, mas o Soldado Invernal não passei dedinho, não. O Zack Snyder sim, hoje não. Falando que não tem um histórico, ok? Mas eu acho que olha. Como é que chama Que essa, calúnia isso, como é que velho. chama essa geração que passa para frente? É a geração Netflix? Como é que chama isso? Vale. Porque que tu vai. A Bruna é da mesma geração que eu. Mas eu não faço esse tipo de coisa, eu sou mais velho nesse aspecto aí, meu filho. Ela Mas tem uma mentalidade retrô.
Mas enfim, acho que a série começou super bem. A gente até ignorou a primeira cena, na verdade, né? Que a primeira cena não é os aviões ali, o Sam. A primeira cena é ele botando seu terno, fechando a bolsinha do escudo, né? E relembrando a fala de quando o Cap deu o escudo para ele. E acho que isso já começou assim, deixando o nosso coração quentinho. Aí veio o nosso logo, lindíssimo, e começou então muita ação, e naqueles primeiros minutos aí, daqui a pouco eu tava tipo muito imersa naquilo tudo, de nem, cara, muito bom. E lembrando que vendo, né, mais uma vez constatando, assim como em WandaVision, que os efeitos da série estão se basicamente se equiparando aos efeitos dos filmes, né, e o que isso era uma grande preocupação no geral, né, porque o orçamento não é o mesmo do que para um filme de bilheteria de cinema, né? Mas a gente está conseguindo ver que eles estão conseguindo manter com uma excelente qualidade. Eu acho que, para mim, depois, claro, começou ali na ação, mas para mim, muita intensidade, assim. Eu ri no episódio, eu me diverti, e ao mesmo tempo mostrando, que é uma coisa que a gente tinha falado na live, né? Que eu queria ver mais sobre o passado, a história do Sam, né? E o que vai ser daqui para frente para o Falcão. E já nesse primeiro episódio a gente conseguiu ter um panorama de tudo isso, né? Mesmo que a gente tenha visto mais tempo. Não, o Robert já falou aí que vai ser mais a série do Falcão. Acredito que sim, né? Mas acho que ao longo dos episódios vai dosando a história de cada um, né? De repente no próximo episódio a gente tem um pouco mais do Bucky, um pouquinho menos do Sam. Apesar de que sim, acho que o Falcão vai estar sempre em primeiro plano, né? Mas enfim, acho que esse episódio começou muito bem, já nos dando um contexto, já nos mostrando o que a gente pode esperar. A gente tem ali as missões do Sam, a gente tem uma motivação para ele como herói, também a família dele ali. E acho que começou muito bem. O meu pai tem uma definição muito boa para esse começo de episódio com o avião, que é muita fria. Ele diz quando ele tem muita fria. O filme de tiro que os caras vão e faz o Diabo 4 sai vivo. Ele diz, é muita fria, meu filho. Eu não acredito nisso. É filme de hominho, é filme de hominho. É filme de hominho, é história em quadrinho, gente. E que bela coreografia, né, cara? Esse momento frio aí do pai do Zé. Cara, a coreografia que eles conseguiram fazer com o Sam, mostrando novas tractanas ali do equipamento dele, né? As coisas funcionando de uma forma muito legal, assim. E ele sabendo usar todos os recursos que as asas lhe possibilitam, né? Cara, então essa cena de abertura aí foi grandiosa, assim, com uma coreografia muito legal também. E claro, depois a gente vai para uma coisa mais pé no chão, a gente constrói, a gente já tá vendo que tem uma liga inimiga aí agindo e fazendo algumas coisas que não está muito claro, são terroristas, basicamente, né? A gente teve um personagem que apareceu com a máscara roxa, que remete ao Barão Zemo dos quadrinhos, que a gente não sabe ainda quem é. Será que é o Daniel Bru, como o Barão Zemo, já com algum tipo de poder? Eles vão ter que fazer um recap para isso, para mostrar como ele conseguiu esse poder, de onde saiu tanta força, porque ele saiu quebrando a galera e jogando longe. Ele deu-lhe um murro naquele policial lá, que quebrou-lhe a espinha quando bateu no poste. Eu achei que o cara ia estar morto, mas depois estava lá mandando mensagem pro Sam, né? Não mas foi violência, tanto na cena inicial lá do Falcão, depois nessas cenas do conflito ali com esse grupo terrorista. Acho que muita ação, muita galera. É aquela coisa, os heróis não matam, mas batem os eu contei no mínimo uns 5 mortos naquela cena inicial dos aviões lá. Porque... não, ali não tinha escapar, né? Porque quem tava nos helicópteros foi pra banha, né? Só que daí a gente vê como que a gente se encaixa tanto na história que a gente não se importa com quem que ele matou. A gente achou a cena incrível, mesmo ele destruindo avião, matando... É terrorista também, né? Porque ali é cena de guerra, né? E aí a gente tem a participação do George St. Pierre, né? O lutador de MMA que tava lá em Soldado Invernal, retornando ali, dando seus pulinhos também. Ele conseguiu escapar, né? E aí a gente vai pra trama. Vai lá. Um outro ponto que teve que eu achei interessante, que foi um pouquinho mostrado em WandaVision, que foi quando eles voltaram do blip, que o hospital tava uma loucura, porque todo mundo que morreu no hospital blipado voltou do nada. E foi aquela cena que o Sam e a irmã dele vão no banco para tentar um empréstimo, e daí ele fala que o bancário fala que ela não teve renda nos últimos 5 anos. E ela fala, como é que eu vou ter renda se não existia? Então... eles começam a meio que humanizar, trazer para o nosso mundo o que foi realmente o blip, sabe? Como é que foi? Tipo, até ele brinca com aquela história. Como é que funciona? O super-herói tem uma bolsa, o Stark paga, qual é que é a parada?
mas, tipo, eles estão aos pouquinhos mostrando as consequências que o blip trouxe, sabe? Porque, realmente, imagina no nosso mundo, a pessoa some por 5 anos e volta, o que ela vai fazer? E as pessoas que estavam aqui, o que elas vão fazer também? Não, e não Então, são só as pessoas, né? Eles é dizem que, tudo, inclusive, os peixes no mar, né? Era é melhor quando tudo. tinha menos gente, se fala, né? Tava melhor antes, né? Os caras comentam isso. Então, isso É, realmente impactou Eu o acho muito universo e vai interessante continuar sendo explorado, como eles né? estão Bem legal. construindo, assim, aos pouquinhos e mostrando. É é, genial. É legal ver esses impactos, como o Zé disse, nas questões reais. Por exemplo, óbvio, um monte de gente voltou a precisar tirar empréstimo. Eles não vão poder ficar dando empréstimo para todo mundo, né? Apesar de que muita gente precisa. Então, é tipo a questão de colocar essas realidades nas coisas que torna muito mais crível também e aproxima a gente de. E também, não só essas questões, né, burocráticas, mas também, por exemplo, o grupo ali, a gente já viu que a motivação deles é por conta do blip, eles acham que o mundo era melhor antes. Então, por exemplo, tudo incita, tudo tem muitas consequências, né? Na questão de motivação de novos heróis, que provavelmente a gente vai ter uma reverberação disso não só nessa série, mas por tudo, né? Gente que perdeu alguém ou que voltou alguém, né? Outras implicações que esse grande fato histórico dentro do universo cinematográfico da Marvel impactou para sempre. É quase como a gente está vivendo a pandemia e a gente vai ter consequências disso nas mais diversas áreas para sempre. Isso vai estar nos livros de história depois. Então, assim como a gente na questão da pandemia, eles vão ter um impacto do blip em diversos aspectos. E é bem legal a gente conseguir pensar e refletir sobre isso, né? É, vai que daqui a pouco a gente tem 50% da humanidade saindo daqui, né? Ah, isso é só ficção. É, não, nós já tá Uma morrendo pra outra isso. coisa também que a Bruna, eu acho que foi a Bruna que comentou já também, foi que a gente tem um orçamento muito menor nas séries, mas a gente tem, ao mesmo tempo, os personagens grandes, porque diferente de Agentes da SHIELD, que a gente só tinha a menção de personagens, tipo, lendários do MCU, aqui não, aqui a gente tem Senna, aqui a gente tem o Soldado Invernal, a gente já teve o Rhodes, então a gente tem toda essa construção, e é muito legal tu conseguir ver a série com todo esse padrão Marvel, porque a série da SHIELD era legal, era legalzinha, mas faltava, a gente só tinha as menção, e na série não, aqui a gente teve Wanda, a gente teve Visão, a gente teve, tipo, personagens de primeira classe da série. E isso tá sendo muito massa. Em Loki provavelmente vai ser a mesma coisa. Então a Marvel ela tá elevando muito o nível de séries de super-heróis com WandaVision e já tá fazendo com Soldado Invernal. E o É, fato de uma série não é diminuir o personagem, não. Assim como alguns personagens ganham um filme, alguns personagens vão ganhar uma série. E vão ter até mais tempo em tela para desenvolver seus personagens, né? E desenvolver suas próprias histórias. Então, tipo, antes da série de TV, que era uma coisa mais sub, né? Agora tá ganhando todo esse destaque da mesma forma como um filme integrando filmes e séries no mesmo nível, assim, né? Tanto que eu ouvia comentários quando anunciaram as séries que, tipo, personagem menor vai ganhar a série porque não vai ter importância, vai ser jogado de qualquer jeito. E a gente tá vendo que não é porque vai ter uma série que vai ser menos importante dentro do universo ou que vai ser menos bem feita a história. Todas vão não, ter o mesmo esmero. né? E eles vão ter o mesmo grau de importância, talvez eles não tenham o mesmo grau de hype, digamos assim, de um Homem de Ferro, de um Capitão América, mas eles vão estar sendo falados e vão estar sendo comentados por muito mais tempo, né? Como a gente viu em WandaVision. E o lance do Agents of S.H.I.E.L.D. realmente, era uma... A Marvel tinha duas situações, né? Tinha a Marvel Television e a Marvel Studios. Agora não existe mais a Marvel Television. Então não tem mais a série B da Marvel, é tudo série A. Então a Marvel Studios vai comandar todas as séries e por isso que a gente tem esses mesmos personagens do cinema agora nas séries com um novo veículo, né? Porque agora a gente tem um canal só disso, só de streaming, que precisa ser estabelecido, precisa gerar conteúdo, e esses conteúdos, como a gente já viu, como eles já divulgaram várias estreias, então a gente vai ter realmente muita coisa para assistir ainda com, enfim, vai virar o que os quadrinhos eram em determinado momento. Cada um tem o seu gibi, cada um tem sua história paralela, e em algum momento essas coisas vão impactar. Mas a gente precisa falar do Buck Barnes, né? Porque apesar dele não ter tanto destaque quanto o Sam Wilson nesse primeiro episódio, ele teve umas cenas muito marcantes, né? Porque pela primeira vez a gente vai ver ele sem o principal amigo dele, né? Isolado no mundo, como ele disse, está com 109 anos, né? Ele, é o único momento que ele teve de respiro foi em Wakanda, o resto foi só pauleira, só guerra, guerra atrás de guerra, e realmente não tem vínculo com pessoas, não tem parentes, né? Ele tá
conversando com um amigo dele, é um japonês que fica mais ou menos em parelha com a idade dele, né? E ele ainda tem uma subtrama ali que talvez ele tenha matado o filho dele, né? Pelo que eu entendi, ele tá do lado do japonês porque ele, pelo que deu a entender do pesadelo, ele matou o filho dele, né? Tá tentando compensar, né? Não ficou claro, ficou claro no sonho, mas a gente não sabe o quanto aquele sonho pode ser fiel ao que aconteceu. É real né? o sonho. E essa consulta dele com a terapeuta é muito legal também, porque, ó, eu sei o que tu tá fazendo, eu já convivi com essas cenas, já convivi com essas pessoas, então tu tem que me ajuda a te ajudar aqui, porque tu é um cara realmente perturbado, né? E aquela cena realmente foi muito legal. E aqueles bastidores, né, de impacto do que ele viveu na Hydra, né? Então, acho que legal eles relembrarem isso, porque ele tem 109 anos e alguns anos que a gente não sabe o que aconteceu. Então, eles vão ter que contar, vão ter que contextualizar, e eu acho que ficou muito bem contextualizado essa cena que ele sai com a menina, tentando se habituar ao mundo como é, fora Vingadores, né? Fora a loucuragem. Ele teve menos tempo em tela, mas as cenas dele foram bem mais, vamos dizer, dramáticas, né? Carregado dessa história pesada que ele tem, do passado que ele tem, né? A gente já viu que ele, tal qual o Arya Stark, tem sua listinha de pessoas a arriscar ali para fazer né, o seu perdão, mas ao mesmo tempo conseguir se perdoar, se entender, né? A gente teve ali a cena em que ele tava com uma Congresswoman lá, Isso aí é tudo copiado da série do Arrow lá da CW, Rogerinho. Bah, meu Deus do céu. Meu Deus, vai comer edição aqui nessa parte. Que heresia. Mas a gente tem isso, e daí realmente a gente tem essa cena do encontro, e é interessante ver que a menina que tá saindo com ele não sabe quem ele é, né? Não sabe o que é, porque ele tá com... O problema de circulação foi maravilhoso. E tipo, tenho 106 anos dela, sabe? Então, sobre a família dele, e aí, tipo, ele fica, meus pais já morreram, eu tenho uma irmã, então, tipo, é tudo muito assim, a gente sabendo a verdade, a gente fica, poxa, que pesado tudo isso, né? Então, acho que vai ser muito, até como a gente vê nos trailers, que o Sam sendo engraçadinho e ele sendo mal-humorado, a gente vê esse contraste até dos personagens, né? De ele tendo que lidar com toda essa carga, não que o Sam não tenha seus próprios problemas e dramas, a gente já viu que ele tá com um problema ali com a família dele e tal, mas ali o Sam é a parte colorida e o Soldado Invernal, o Bucky, é a parte... Exatamente. Da história, e vai ser muito bom ver isso se misturar não só na parte das piadelas, como a gente já tem nos trailers, mas no contraste ali, a questão a fórmula Marvel, né, de equilibrar o drama e a tensão, um pouco de cor, um pouco de humor, um pouco de leveza também. Eu acho que as séries, Vai lá. Eu acho que as séries elas vão vir mais para humanizar um pouco o que a gente conhece de super-heróis, porque é diferente de um filme que tem o começo, treta, resolução da treta. Aqui na série, como a gente já viu, a gente tem um Bucky que tá tentando sair com uma pessoa, que vai numa psicóloga, a gente vai ter o Sam com os problemas dele, a gente teve uma Wanda que teve problemas pós-blip, então eu acho que todas as séries que vão vir daqui para frente, elas vão realmente, além de expandir o mundo, humanizar cada um dos personagens, pra gente entender ainda mais eles e se ligar ainda mais com eles. Porque como a Bruna falou, a gente viu que o Buck ele tem problemas e as pessoas às vezes falam, pô, eu também tenho isso de tipo não conseguir me encontrar com a pessoa ou eu não consegui expressar o que eu falo e tal. E isso vai criando ainda mais ligação entre quem assiste e quem tá... E a série no geral, no caso. É desenvolvimento de personagem, né? Quanto mais tempo de tela a gente tiver, mais legal vai ser e mais preocupado a gente vai ficar quando acontecer alguma coisa séria, né? Os X-Men, eles carecem muito disso e por isso que talvez não tenham funcionado muito na trilogia da Fox lá, embora o primeiro seja marcante, o segundo também, mas depois foi uma coisa meio forçando, porque a gente não via a relação deles como alunos na escola, a gente não tinha essa parte que nos quadrinhos construía também. E agora a gente vai ter tempo de sobra, então o que o Zack Snyder fez ali com o tempo de sobra, nessas 4 horas do Snyder Cut, a gente vai ter aí com as nossas séries aí de 5, 6 horas, 7 horas talvez, né? Então, em alguns episódios de 40, 45 minutos, muito mais dosados, muito mais gerando expectativa, muito mais gerando comentários e os nossos reviews aqui toda a semana, né? Muito bem, vamos às notas do primeiro episódio, Bruna, de 0 a 5, vai lá, crava tua notinha. Eu vou começar com 4,
bem sólido mesmo, sem dúvida. Eu pensei até em botar um pouco mais, mas não. Acho que pode ser porque eu também acabei de sair da série, então tô, tipo, muito acelerada, né? Mas 4, acho muito válido, justamente porque entregou muita ação, já nos deixou vendo que muita coisa mais vai acontecer, já fez com que a gente se conectasse um pouco mais com os nossos personagens principais, já deu todo um cenário de possibilidades, né? Tanto ali com a treta final ali com o nosso novo Capitão América, né? Então acho que nos abriu ali um piloto, assim, sempre analisando o primeiro episódio como um piloto, né? Um teste, vamos dizer assim, um piloto fantástico. Eu também concordo em gênero, número e grau. Dando uma nota 4 também, começou com uma belíssima abertura, e aí foi cozinhando, e aí foi nos contando um pouco mais, contextualizando em que pé tá, como estão esses nossos personagens. Então, nota 4 com louvor. Eu não achei o episódio tão empolgante assim do meio pro final, mas eu fico com 4 também pra gente ter uma nota redonda, né? Ficar bonito no final do vídeo. Uma unanimidade aqui. E você, que nota daria para esse primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal? Não esqueça que nós faremos reviews semanais aqui no canal, então você assina o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.